Lembrando que logística é, né, todo o processo de fluxo de informação, de produtos, de objetos, né, do ponto de origem até um ponto de consumo, um ponto em que esse produto e que essas informações são utilizadas, tá certo? Então, lembrando aí um conceito muito simples, de uma maneira muito resumida, do que é a logística. E quando a gente fala da logística no setor público, ela tem mais algumas especificidades, né? Por exemplo, transporte, né? Que é uma questão que foi bastante discutida por nós na primeira aula. Quando você fala em transporte na gestão pública, o transporte do fornecedor, ela cabe ao fornecedor, né? Quando você pensa em logística para a área pública. Então, a área pública ela não precisa se preocupar tanto com a logística de transporte de seus materiais, ou seja, do ponto de compra, né, do fornecedor para a nossa central de abastecimento, para a nossa central de estoques, ou o nosso almoxarifado central, ou para todas as unidades da área pública do qual atuamos. A logística do setor público, ela muda muito de acordo com a esfera também, né? Quando ela é na esfera municipal, que é menor e tal, dependendo, claro, do tamanho do município, vamos pensar no município de São Paulo, que é algo gigantesco, mas ela tem algumas particularidades também, né? O governo federal, por exemplo, já tem um processo de logística, tanto de transporte, distribuição, de armazenagem, que é muito bem definido. Vamos lembrar aqui que a logística, ela perpassa, né, por duas atividades principais, né, duas atividades que são as atividades mais básicas, que é a atividade de movimentação e de armazenagem. Quando a gente fala em movimentação, estamos falando tanto de transporte, que é a movimentação externa, quanto de movimento interno, né, que é a movimentação dentro da própria unidade, da unidade gestora. Então, por exemplo, uma cidade de pequeno porte, né, de médio porte, então essa movimentação acontece dentro das áreas de estoque, por exemplo, entre as unidades de distribuição. E o processo de distribuição é depois da compra. Você comprou, você vai ter que distribuir esses produtos, esses insumos, para todas as unidades. A gente usa muito como exemplo, por exemplo, remédios, né? Medicamentos. Então, você adquire os medicamentos, concentra aquilo em algum lugar, que geralmente um almoxarifado central, que a gente vai falar bastante sobre isso também, e depois distribui nas unidades consumidoras, que seriam os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, os hospitais, caso, né, cidade que tem hospitais. Então, você tem todas essas operações relacionadas à logística, né?